A Revolução Francesa foi um dos eventos que mais impactou a história da humanidade, em que apenas 15 anos de revolução, valores, instituições e crenças foram descartadas para a criação de um novo homem e uma nova sociedade. Essa sociedade, criada pela Revolução, foi um misto de ideologias, novas tendências de pensamentos, novas correntes políticas e econômicas, e o descarte de tudo aquilo que era parte do antigo regime. Iluminismo. A Revolução Francesa inspirou-se nos iluministas, que defendiam que a autoridade deveria basear-se na razão. Os iluministas defendiam ideias como liberdade e constitucionalismo. Eram fortes defensores da separação entre a Igreja e Estado. E, além disso, eram opositores da monarquia absolutista e defensores do método científico. As revoluções burguesas do século XVIII, americana e francesa, tiraram dos ideais iluministas e a sua base ideológica. Luís XVI foi o rei francês durante a década de 1780. A Revolução Francesa foi resultado direto da crise que a França vivia no final do século XVIII, a insatisfação popular com a crise econômica e política que o país vivia. Aliou-se com os interesses da burguesia em implantar no país as ideias do iluminismo, como forma de combater os privilégios da aristocracia francesa. No final do século XVIII, a França era uma monarquia absolutista, em que o rei era Luís XVI. O poder de Luís XVI, como em todo regime absolutista, era pleno e a sociedade francesa era dividida em grupos sociais muito bem definidos. A composição social da França era o seguinte: primeiro estado clero, segundo estado nobreza e o terceiro estado restante da população. Essa divisão social na França tinha uma clara desigualdade social, uma vez que o primeiro e segundo estados possuíam privilégios que não se estendiam ao terceiro estado. O destaque vai para as isenções de impostos que ambas as classes possuíam e para o direito de alguns nobres de poderem cobrar impostos dos camponeses que trabalhavam em suas terras. A Assembleia Nacional foi uma instituição constituída na Revolução Francesa que existiu desde o dia 9 de junho de 1789 a 17 de junho desse ano mesmo, servindo de transição entre os Estados Gerais e a Assembleia Nacional Constituinte. As razões para a reunião das propriedades foi que a França estava passando por uma enorme crise econômica, e a renda obtida pelos impostos da monarquia era oriunda de camponeses e burgueses, e aqueles que ficavam contrariados no terceiro estado decidiram reformar e reconstruir o sistema estratificado. Eles queriam participar do governo e obter os privilégios dos nobres e alto clero. Convocaram uma reunião dos três estados e, em clima de revolução, os burgueses e camponeses, separando-se do regime, formaram sua própria Assembleia Nacional. A mobilização de toda a França em torno das mudanças, com a convocação dos Estados Gerais, abriu portas para o início das reformas políticas. A resistência monárquica acabou radicalizando esse processo com a queda da Bastilha e diversas revoltas que se espalharam pelo território francês. O amplo apoio popular deu condições para que uma nova Constituição fosse regida por uma Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, estabelecida entre 1789 e 1792, aboliu o voto por estamento e deu condições para que novas práticas fossem fixadas ao contexto político francês. Contando com a intensa participação da burguesia e dos camponeses, a revolução ganhava força nas ruas, nos campos e nas instituições francesas. As leis que garantiam os privilégios nobiliárquicos foram abolidas, trazendo maior igualdade de direito entre os franceses. O que era a República Jacobiana e ao que ela se refere? O termo jacobino se refere comumente ao grupo político mais radical durante a França republicana ao final do século XIII, que caracterizou principalmente a segunda fase da Revolução Francesa. Os jacobinos também eram conhecidos como montanheses. Eles ocupavam a parte mais alta da sala na reunião da Convenção Nacional. De início, os jacobinos eram apenas os membros de um clube maçônico chamado Clube Jacobino,
por sua vez, tinha tal nome por se localizar no convento de São Tiago. Pertenciam ao grupo alguns nobres e vários burgueses ricos. Entre eles encontravam-se importantes personagens para a Revolução Francesa que em breve ocorreria, como Jacques-Pierre Brissot, que lideraria a facção girondina, e Maximilien Robespierre, que lideraria os jacobinos. A Revolução Francesa é dividida em 3 fases. A monarquia constitucional de 1789 a 1792, que seria um sistema político no qual há um rei ou uma rainha e seus poderes são limitados pela Constituição. A Convenção Nacional de 1792 a 1795, denominação dada ao regime político que vigorou na França entre 20 de setembro de 1792 e 26 de outubro de 1795, no processo da Revolução Francesa. O Diretório, de 1795 a 1799, foi o regime político adotado pela Primeira República Francesa entre 26 de outubro de 1795 e o golpe de Estado de 18 de Brumário do ano. Os membros do diretores, eram eleitos por 5 anos. Napoleão Bonaparte foi um militar que ganhou prestígio ao liderar tropas francesas na luta contra as forças contra-revolucionárias que procuravam por fim a Revolução Francesa. Tornou-se cônsul da França por meio de um golpe realizado em 1799. Em 1804, autocoroou-se o imperador. Convenção Nacional, ou simplesmente Convenção, é a denominação dada ao regime político que vigorou a França entre 20 de setembro de 1792 e 26 de outubro de 1795, no processo da Revolução Francesa. Sucedeu o regime da Assembleia Nacional Legislativa e fundou a Primeira República Francesa. Quais foram as consequências da Revolução Francesa? A Revolução levou à queda do absolutismo francês e teve relevantes consequências para o Ocidente no geral. Essa era uma importante prisão de Paris, para onde eram levadas as pessoas condenadas por atos políticos que contrariavam o domínio absolutista francês.